Fala galera, eu sou o Everson, sou religioso orionita. 1º de maio está chegando, Dia Internacional do Trabalhador, e hoje a gente vai estar prestando uma singela homenagem a toda a classe trabalhadora aqui no nosso canal. Primeiramente, eu gostaria de dizer que fico muito feliz de ser orionita, até porque São Luís Orione tinha essa preocupação com os trabalhadores da época dele, que viviam uma situação muito difícil lá na Europa, né? São Luís Orione era italiano, e ele deixou esse legado para a gente através da congregação, da pequena obra da Divina Providência, através do carisma, né? Do fim específico da pequena obra da Divina Providência. Segundo as nossas constituições, o fim especial da congregação é difundir o conhecimento, o amor de Jesus Cristo, da Igreja e do Papa, especialmente entre o povo, atrair e unir com um forte e sólido vínculo de toda a mente e do coração os filhos do povo e as classes trabalhadoras, a sé apostólica, na qual, conforme diz São Pedro Crisólogo, o Beato Pedro vive, preside e dá a verdadeira fé a quem lhe pede. Comunista! Comunista! Calma, gente, calma. Isso não é comunismo, não. São Luís Orione não era comunista. Inclusive, no período em que ele viveu e desenvolveu o trabalho dele, havia um grande movimento comunista em toda a Europa, principalmente na Itália. Na Itália havia chamados bairros vermelhos, que eram lugares das cidades em que a maioria da população era comunista, e inclusive a igreja tinha dificuldade de entrar dentro desses bairros, né? São Luís Orione muitas vezes saiu de batina nas ruas e levou pedradas por partes de militantes de partidos comunistas e também socialistas. Nesse período, a tendência dos padres era ficar dentro da sacristia, né? Tanto que São Luís Orione vai dizer para os religiosos dele, para os padres da congregação dele, saiam da sacristia, não sejam padres de sacristia. Se a gente na Europa a gente tinha, por um lado, um movimento comunista crescente, um movimento trabalhista ligado a ideologias comunistas cada vez mais forte, por outro lado a gente tinha da parte da igreja, principalmente do clero, de muitos padres e bispos, um afastamento muito grande dos trabalhadores, né? Havia uma ligação muito grande dos padres com as pessoas mais ricas, com os empresários, e também com a decadente nobreza da época. A gente está vivendo ali no final do século XIX, início do século XX na Europa, a queda de grandes regimes monárquicos, né? Então a nobreza estava decadente e estava surgindo aí a nova burguesia, o novo regime e tudo isso. Então nesse processo, grande parte da igreja, grande parte do clero, ficou do lado dos empresários, ficou do lado da nobreza. E São Luís Orione, juntamente com vários outros padres também, até papas, quiseram repensar um pouco essa atitude da igreja e se colocar ao lado dos mais pobres e dos trabalhadores. Grant, O Lord, peace in our days, peace to souls, peace to families, peace to our country, peace among the nations. Então São Luís Orione tinha muito essa preocupação com a classe trabalhadora. Inclusive, ele vai fazer um discurso, que ficou conhecido como Discurso para as Trabalhadoras dos Arrozais, em que ele vai falar com elas para que elas se unam, que lutem pelos direitos dela, que lutem por uma jornada de 8 horas de trabalho, né, porque as condições de vida das trabalhadoras dos arrozais eram muito precárias, né, elas sofriam muito, e ele vai estar deixando essa palavra de incentivo, de força para que elas possam lutar por uma vida mais digna, né, lutar por condições de trabalho melhores. E essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês trabalhadores que estão me assistindo aqui hoje. Atualmente aqui no Brasil, os trabalhadores estão passando alguns apertos, principalmente por causa de discussões que estão surgindo aí sobre reforma de previdência, sobre algumas
reformas nas leis trabalhistas. E a mensagem que eu deixo é a mesma que São Luís Orione deixou para as trabalhadoras dos arrozais. Se unam, lutem pelos seus direitos, lutem por uma condição de vida mais digna. Cristo está do lado de vocês, Ele quer ver a dignidade do pobre, Ele quer ver a dignidade do trabalhador. Ele não concorda com a opressão, não concorda com a miséria, e Ele vai estar do lado de vocês nessa luta. Dia 1º de maio a gente vai comemorar na igreja também o dia de São José Operário, que é uma data criada pelo Papa Pio XII em 1955, justamente para estar aí tentando criar essa aproximação entre a classe trabalhadora e a igreja, né? Então, comemorem essa data, comemorem a fé de vocês nesse dia 1º de maio. Não se esqueçam de que, em primeiro lugar, a gente sempre tem que colocar Deus, e tenho certeza de que Ele está do lado de vocês, Ele quer o melhor para toda a classe trabalhadora, quer uma condição de vida mais digna, e lutem pelos seus direitos. Sigam em frente, trabalhando por suas famílias e também por condições de trabalho melhor.